Recording is on. Então, é certo que uma boa parte dos apegados ao ego mental aparentemente são adultos cultos, bem-sucedidos profissionalmente, financeiramente, etc. São pessoas apegadas, que levam a vida através do ego mental e, aparentemente, são pessoas cultas e adultas. Mas, simultaneamente, são sonhadores, iludidos, como as crianças. Quando você pergunta para as crianças o que você vai ser quando crescer, a pergunta clássica para as crianças, né? O que você vai ser quando você crescer? Por quê? Porque essas crianças têm a certeza de que o que querem ser terá completa satisfação e felicidade para a vida delas. É por isso que elas ficam sonhando, não, eu quero ser, sei lá, presidente, eu quero ser piloto de avião, quero ser... pensando que vai trazer satisfação e felicidade para a vida. Pois é, todos os adultos apegados agem da mesma forma, né? Mas não percebem que o mundo material jamais preencherá a vida de satisfação. Jamais. Então, são verdadeiros sonhos que jamais se realizarão, mesmo porque não é o mundo material que irá preencher as necessidades espirituais com valores divinos, eternos, sábios e imutáveis. O mundo material, como que a matéria vai te preencher as necessidades espirituais? Nunca. A matéria não tem nenhum valor espiritual e jamais vai trazer satisfação espiritual, porque somos seres espirituais, nós não somos seres materiais. Então, é uma grande loucura ficar correndo atrás da matéria, pensando que vai trazer alguma satisfação, segurança, paz, essas coisas. Esses valores são exclusivos da alma e de Deus, e não do mundo material. Então, está procurando satisfação mental, espiritual, em lugar errado. E a prova disso é que todos os dias da vida o apegado veio se dedicando na busca do sucesso material, sem exceção. Se a pessoa é apegada, veio sim buscando resultados no mundo material. Mas até hoje, não conseguiu a plena satisfação mental e espiritual. A pessoa pode ser riquíssima, mas jamais vai conseguir a satisfação mental e espiritual que nunca vem da matéria, pois todos esses esforços e nada acrescentou para a satisfação espiritual feita à perfeição de Deus. Isso significa o quê? Que todos nós somos alma feitas à imagem e semelhança de Deus. Se somos almas feitas à imagem e semelhança de Deus, idêntico a Deus, então não dá para colocar nada, não dá para tirar nada. É íntegra, tá certo? E o ego, o apegado está querendo acrescentar satisfação mental e espiritual, onde é impossível fazer isso, né? Então, muito pelo contrário, essa luta só vão acrescentar negatividades e mais insatisfações. Quanto mais o apegado luta para trazer satisfação mental e espiritual, mais insatisfeitos ficam. Por quê? Porque tudo que ele faz é causa negativa, que vão trazer resultados negativos. E toda vez que ele usa do ego, egoísmo, materialismo, ganância, sei lá o quê, ele está usando, criando causas negativas e vão receber resultados negativos. E quando receberem os resultados negativos, vão ficar mentalmente, espiritualmente muito pior. Então, isso não é um sonho, isso é um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. Porque esse mundo material é uma distração para o ego.
e que custa muito caro para a vida. Todo apegado ele é distraído pelo mundo material. Quando a gente deveria estar correndo atrás do nosso lado espiritual, o ego distrai ele para o mundo material. E quem é distraído e destinado e luta pelo lado material, com absoluta certeza, vai pagar muito caro por esse erro. Tão caro que o apegado pode até ser muito rico, mas que o fará muito pobre mentalmente e espiritualmente. Vai se tornar paupérrimo mentalmente e espiritualmente. E aí, que vai adiantar? Que vai adiantar ter coisas materiais, mas não terás acesso ao seu valor real idêntico a Deus. E isso é uma grande lástima. Ele vai juntar um monte de coisas materiais e vai perder todo o valor idêntico a Deus. Vale a pena? Não, não vale. Por que não vale a pena? Porque se ele assumisse essa alma divina, a prosperidade vinha automaticamente. A prosperidade merecida vem automaticamente, abundantemente, gloriosamente. Portanto, ninguém precisa ser apegado, egoísta, materialista para se ter essas coisas que Deus, está lá escrito na Bíblia, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Pronto, está aí. Faça, isso significa, em outras palavras, cale o ego e faça a sua alma se manifestar. Pronto, você manifestou, a alma manifestou, você já está no reino de Deus, você já está no paraíso de Deus. E aí todas as prosperidades, em todos os níveis, do que for, ela vem automaticamente e gloriosamente. Portanto, o melhor é cumprir com a única obrigação por estar aqui nesse mundo, que é calar e eliminar esse ego mental. É a única coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. É a única coisa é a única obrigação que Deus nos deu. E ninguém cumpre com essa obrigação. Então, cumpra com essa única obrigação de calar o ego mental. Só então todos os seus desejos, todos os seus sonhos e muito mais, e muito além, vão se realizar automaticamente e abundantemente. Siga cada passo. Não queira ser, sei lá, próspero por merecimento sem ter cumprido o dever de calar o ego. Cale o ego e tudo que hoje você deseja como apegado, como egoísta, como materialista, vão se realizar sim e muito mais. Mas antes você tem que cumprir com o seu dever, calar o ego, e tudo lhe será acrescido. Pouca gente acredita nisso. Como quase ninguém acredita, o que ele faz? Eu não sei se Deus está me ouvindo, nem sei se Deus existe. Está escrito lá para conquistar Deus e o reino dele, e aí tudo vai ser acrescido. Não, mas eu prefiro eu correr atrás. E é o que está acontecendo. Todo mundo. Que Deus, acho que ele nem está me ouvindo, né? Um Zé Mané aqui qualquer. Então é melhor eu correr e garantir o meu. É o que todo apegado está fazendo. Por isso que todos eles estão altamente iludidos e sofrendo. Então, faça a sua parte. A sua parte é uma só. Cale o ego e tudo lhe será acrescido. E serás rico mentalmente, serás rico materialmente e serás rico espiritualmente. Faça uma única coisa e você vai ter prosperidade mental, material e espiritual. Isso é garantido. Todos os sábios garantiram isso. E para melhor praticar, calar o ego, vê só, hein? Para calar o ego, para praticar melhor,
perceba que o que ocorre no mundo exterior, se você não vê, tá certo? Imagine, você está olhando aí para o mundo material, tá? Só que está acontecendo milhões de coisas e você tem muitas coisas que você não vê, coisas que você não percebe, coisas que você não toma conhecimento. É como se nunca tivesse acontecido ou existido. E o que você nem toma conhecimento, em nada te afeta. Você continua lá na mesma tranquilidade, na mesma paz. Por quê? Porque você não tomou conhecimento. Isto é o ego mental, se mantém absolutamente quieto e neutralizado. E não tomará partido com os quereres e não quereres, pode, não pode, etc. Então, isso significa que, se você não tomar conhecimento, o ego não vai tomar conhecimento e as dualidades do ego não vão reagir mais, tá certo? Pois bem, é exatamente dessa mesma maneira que o apegado deve agir com tudo que ocorre em sua vida. Não tome conhecimento, não interaja com o que está acontecendo. Isso é o quê? Calar o ego, neutralizar o ego. Não deixe o ego agir, reagir em cima do que está acontecendo no mundo exterior. Então, não tomar conhecimento, não tomar partido, não se envolva. Porque se o outro lá sei lá, está te criticando, o problema é dele, não é seu, tá certo? Então, mantenha-se isolado, com a mente silenciada e o ego neutralizado. É isso que é a prática. Isso que é a prática de calar o ego, tá certo? Só então, nunca serás afetado pelas reações tendenciosas e irreais do ego. Quem tem existência, que o ego tem existência relativa e ilusória. Porque o ego não existe, você não pode ser duas pessoas simultaneamente. Você é uma só pessoa, é feito à imagem e semelhança de Deus e acabou, tá certo? Então você não pode ter duas identidades e o ego não existe. Por isso que o ego tem existência relativa e ilusória. Calar o ego é essencial para eliminar a ilusória identidade. Eliminar os ilusórios sofrimentos, os estresse, orgulho, tristeza, etc. Enquanto não calar o ego, essas negatividades nunca vão cessar. Diante dos fatos, apenas faça o que tiver que ser feito e acabou. Eu sempre dou o mesmo exemplo. O seu filho quebrou o braço? Tá bom. Pega ele, leva para o ortopedista e ponto final. Sem estresse, sem preocupação, sem alarde, simplesmente com a mente neutralizada. Moleque quebrou o braço, leva para o hospital, acabou, ponto final. O que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer é conjectura sua, e não é problema seu. Tudo que acontecer e o que acontece, o que aconteceu, você tem que acatar como vontade de Deus e simplesmente calar o seu ego. É assim que funciona, é assim que temos que praticar, calar o ego. Então, não tenha medo e nem preocupação com nada na vida. Não existe nada de ruim. Acredite, não existe nada de ruim. É o ego que classifica de acordo com o seu querer e não querer, do seu gostar e não gostar, do seu poder e não poder, do seu certo e errado. É o ego que classifica como algo ruim. Se tudo que acontece é a vontade de Deus, Deus é puro amor, pura compaixão, pura benevolência. Por que ele vai te dar algo ruim? Então não seria Deus, né? Não é Deus. Deus não tem vingança, não tem raiva, não tem maldade.
Então, onde está a maldade? Está no ego, está no seu ego. É? Então, não tenha medo e nem preocupação com nada na vida. Só tem medo e preocupação, estresse, tristeza na vida quem assumiu e está agarrado ao ego. É isso. É comandado e escravizado pelo ego. Por quê? Lembra de Buda, quando ele se iluminou? Ele só enxergava Deus. Tudo é Deus. Só existe Deus. Tudo é vontade de Deus. Tá? As vontades do ego sumiram. É só isso que acontece. Então, medo, preocupações não têm fundamentos reais. Se alguém falar, não, eu tenho um fundamento real para eu estar preocupado, estar estressado, eu digo que não. E pode contar qualquer história aí que eu explico que não existe fundamento. Não existe fundamento. E depois é fácil de rebater isso, né? Sabe por quê? Porque é fácil de rebater o ego que não existe. É muito fácil. É? São meras conjecturas ou imaginações mental. Então, tenha total fé em Deus, pois é Ele que irá criar e te apresentar o que te espera no futuro. Pode ser num futuro próximo ou num futuro distante. Mas tenha fé em Deus, pois é Deus que vai determinar o seu destino, o destino da sua vida, o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 ano, sei lá, daqui 20 anos, não sei. Mas é tudo vontade de Deus. E Deus é 100% puro amor, pura compaixão, zero de maldade, zero de punição, zero de vingança. Então, por que está preocupado? Tudo que acontece é para o seu benefício, para você poder praticar, calar o ego. Só isso, ponto final. Aí a turma, você vê um monte de mensagens por aí dizendo, não, tudo que acontece de ruim, você tem que encontrar um benefício, uma oportunidade. Existe sempre uma oportunidade, mas ele está pensando em oportunidade material. Não existe isso. Deus jamais vai te dar nenhuma oportunidade material. Isso é pura ignorância. Se você é um ser espiritual, por que Deus vai te dar uma oportunidade material para aumentar o seu orgulho, a sua ganância, o seu materialismo? Não tem lógica, não tem a mínima lógica. Encontrar oportunidades nos erros, sei lá o que esse pessoal apegado fala, só idiotice. Então, se você é um ser espiritual e ainda você é um ser ego, tá certo? Então, o que ele faz é para você calar o ego e se tornar naquilo que você é, idêntico a ele. Tá certo? Essa é a única oportunidade, essa é a única chance que Deus cria para a sua vida. Somente oportunidades espirituais, mentais e espirituais. Deus apenas quer que você prove a sua fé nele diante dos fatos e circunstâncias. Deus te dá algum problema, algum fato, uma circunstância, ele cria isso na sua vida e você tem que se manter absolutamente neutro. E nisso você precisa de ter uma fé absoluta nele. E que você não seja mais, para que você não seja mais continuar sendo um escravo, atendendo aos comandos do ego. Por isso, mantenha sempre a sua paz mental através do ego calado. Tem que calar esse ego. E prove a sua verdadeira fé nele. Pessoas que ficam estressadas, nervosas, medrosas diante dos fatos, das ocorrências, é 100% ego ainda. É 100% ego. E zero de
zero, zero, absolutamente zero de fé, zero de estar praticando calar o ego. Só então cale o ego, prove a sua fé, só então serás recompensado com as manifestações da alma e de Deus. Aquilo que a gente estava falando, a gente sempre fala, pratica a contemplação, tão simples. Pratica contemplação. Contemple tudo que está acontecendo na sua vida, na família, no trabalho, tudo, tudo, tudo. Contemple. Não fique nervoso, estressado, não fique preocupado. Contemple. Simplesmente contemple tudo como se você fosse... Estava andando na rua, 2 carros bateram, você não conhece ninguém e a polícia te chamou para testemunha. Você não vai tomar partido. Você vai relatar, mas não vai tomar partido. É assim que tem que ser. Não tomar partido. Mas está acontecendo isso comigo. Não tome partido. Porque se você tomar partido, quem está tomando partido é o ego. E você está perdendo a oportunidade de calar o ego. Então, simplesmente contemple. Aí depois, quando você contempla qualquer fato, mas é um fato grave. Se não tiver que fazer nada, não faça nada. No caso aí, no exemplo, se o moleque quebrou o braço, pega ele e leva para o hospital, acabou, ponto final. Agora, se vai haver alguma consequência, isso não é coisa ruim, também não é coisa boa. Mantenha-se neutro em todas as situações. O que acontece quando se mantém neutro? O que acontece? Você passa a enxergar além da ilusão do ego. Enquanto você é o ego, você só enxerga o ego, a ilusão superficial. Você só enxerga a névoa que você pensa ser real. Mas quando você contempla com pureza, com sinceridade, essa névoa do ego dissipa, e você vai enxergar as vontades divinas de Deus. Você vai enxergar Deus em ação. E é isso que Deus quer, que você se torne tão Deus quanto Ele, porque você já é feito à imagem e semelhança dele. Então, contemple, tá certo? E quando você contempla, a névoa do ego se dissipa e só vai sobrar Deus. Foi isso que aconteceu com Buda. Quando ele se iluminou, ele abriu os olhos, só existe Deus. Tudo é Deus, tudo é vontade de Deus. Dissipou aquilo que é a visão dualista, ilusória do ego, dissipou. E aí a gente passa a enxergar somente a criação e as vontades de Deus. Pronto. Dali para frente, você se tornou um grande iluminado, um grande sábio, e serás eternamente feliz. Por isso que Buda fala, né? Não queiras nada desse mundo e serás eternamente feliz. Porque quem quer alguma coisa do mundo material é o ego. O ego que quer. Então não queiras nada desse mundo, você calou o ego e serás eternamente feliz, porque você se tornou nessa alma divina tanto quanto Deus. Né? Então é óbvio, por mais que você ore ou queira que as qualidades de Deus se agarrem no você ego, isso será impossível. Porque o ego é anti-Deus. E tem gente que é o próprio ego anti-Deus e fica rezando, orando, chorando, pedindo, sei lá o quê. Pedindo que Deus abençoe o anti-ego, o ego anti-Deus. Isso não existe. E a pessoa nem percebe que está cometendo essa heresia, e acha que tem fé em Deus, quando ele é o próprio desesperado. Porque se tivesse fé em Deus, não estaria desesperado. Então, o ser humano apegado, ele comete aberrações,
comete um monte de aberrações, mas ele nem percebe que está cometendo aberrações. Tamanha a ignorância. Mas é o que todos os apegados estão querendo e sonhando. São apegados ante Deus e querem que Deus divinize as suas vidas. Isso não é sonho, isso é um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. E o pior, a grande maioria vão partir dessa vida com essa falsa esperança. Isso que é o grande problema. A grande maioria vão terminar a sua vida aqui, a sua vida terrena aqui, levando essa falsa esperança prometida pelo ego. E no final, faça o balanço da sua vida. Faça o balanço, não precisa nem ser no final, faça o balanço da sua vida agora. De quantos anos você está aqui e quantos anos você viveu o você real feito à semelhança de Deus? Sei lá, com quantos anos você está? 30, 40, 50, 70 anos? Quanto tempo dessa vida que você viveu até hoje você viveu realmente o você alma feito à semelhança de Deus? Quanto tempo? Eu acho que nenhum. Então, faça um balanço. Será que valeu a pena a sua insistência em ser direcionado pelo ego? Será que valeu a pena você insistir em voluntariamente seguir os quereres do ego? Quando você deveria ser direcionado para Deus. Não, você foi direcionado pelo ego, quando você deveria ser direcionado por Deus. Fez tudo do contrário. Não é por menos que a oração do Pai Nosso lá diz assim: que seja feito a sua vontade de Deus. Lá não está escrito que seja feito a vontade do ego maligno, inexistente, venenoso. Está escrito lá que seja feito a sua vontade, Deus. Tá, mas alguém obedece? Ninguém obedece. Ninguém. Só os sábios obedeceram. Que seja feito a sua vontade de Deus. Porque o que importa para o apegado são as vontades do ego maligno, venenoso e inexistente. Por isso é imperativo calar esse ego, e só assim permitirás que os fluxos divinos das vontades de Deus entrem na sua mente e na sua vida. Agora, enquanto não calar o ego vai se sobrepor, as vontades do ego vão se sobrepor sobre as vontades de Deus. Pense em sua mente da seguinte forma, qual o valor da sua mente que quer roubar? Qual o valor da sua mente que quer traficar? Qual o valor da sua mente que quer matar? Não vale nada, né? Tem valor negativo, né? Com certeza. Agora, qual o valor da sua mente que quer trabalhar para ficar muito rico, com ganância, com materialismo, com mesquinhez? Qual o valor da sua mente? Qual o valor da sua mente que fica todo estressado, impositivo, medroso, preocupado, ansioso, fica até depressivo? Qual o valor da sua mente? Não deve valer muito, né? Isso tudo é conduzido pelo quem? Por quem? Pelo ego. Pelo ego. E qual o valor da sua mente que tem Deus instalado nela? Com todo amor, sabedoria, felicidade, prosperidade, paz, virtudes eternas e plenas. Qual o valor dessa sua mente? Então, não precisa ir muito longe para escolher qual o valor da melhor mente, tá certo? Então, faça a sua análise. Quanto vale a sua mente?
Se você não fizer essa análise, nunca vai querer trocar os valores errados da sua mente. Creio que a última escolha tem um valor inestimável, real e eterno. Uma mente dominada por sabedoria, amor puro, felicidade e prosperidade merecida. Essa última tem valor inestimável, eterno e divino. Então, pare de depreciar a própria mente com o ego. Por isso que o ego tem que ser literalmente eliminado, tem que ser literalmente morto de fome. E o ego morre de fome quando você para de usar os seus quereres e não quereres. Então, lute para eliminar esse ego. É a única missão da sua vida. O resto, como eu disse, é tudo para desviar a sua atenção. Tudo para desviar a sua atenção. Até mesmo a sua própria família, seus filhos, a sua finança, seu trabalho, é tudo para desviar. Ninguém precisa disso. Ninguém precisa. Então, por que ninguém precisa disso? Se tivesse já eliminado o ego desde criança, tudo lhe seria acrescido. Ninguém precisa ser egoísta, materialista para manter essa vida aqui. É isso aí, pessoal. Então, a todos aí, boas práticas de eliminar esse ego maligno e venenoso. Obrigado aí. Obrigado, Jorge.